E é claro que está todo mundo enojado, como vocês estão dizendo aqui no site, e pensam que nós somos idiotas, mas tem mais do que isso. E isso fica bem retratado na imprensa. Eu falei no último programa sobre dissonância cognitiva. Então você imagina o ridículo de uma Folha de São Paulo ao publicar um editorial deste tipo. Lula normaliza a fraude eleitoral de um ditador. Declarações sobre o pleito farsesco da Venezuela é cínica. A Folha está acusando alguém de cinismo. Vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Menos vexatório para o país é persistir na cobrança dos dados. Obrigado, Bruno. O retorno ficou um pouco longe aqui, eu não consigo ver. Menos vexatório é persistir na cobrança dos dados. A Folha falando em cinismo. Mas calma que, se a Folha está falando em cinismo, as definições de cinismo foram atualizadas pela Globo News em, por exemplo, só peguei um dos vídeos, porque senão dá para fazer um programa inteiro só sobre os vídeos ridículos da Globo News, mas vejam o grau de cinismo em um vídeo desse aqui. Se elas fossem aparecer, elas já teriam aparecido. A gente está falando na prática de um Conselho Nacional venezuelano, eleitoral venezuelano, que acaba, na prática, dando um resultado de 51 a 44 e diz pra gente, olha, confia em mim porque o resultado foi esse e la garantia sou eu. Né? Eu sou controlado pelo madurismo, eu sou controlado pelo governo, mas vocês confiem que o resultado foi exatamente esse. E claro que um país como o Brasil não pode aceitar uma postura como essa. Não pode? Ouça essa frase e vejam o grau de cinismo que o sujeito precisa ter para não confundir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o Conselho Nacional Eleitoral do Nicolás Maduro. Veja o grau de cinismo para o sujeito não fazer o paralelo de que no Brasil, da mesma forma, la garantia sou eu, de um dos opositores do Bolsonaro controlando o processo eleitoral. Confia em mim, 51 a 49. E o pior... Não, volta o vídeo, por favor, Bruno. Volta o vídeo rapidinho. Olha isso. O que diz aqui? Sadi, aliados de Lula veem munição para bolsonaristas. Então não é que tem um problema na Venezuela. Não é que a posição do Lula está errada. Ela está errada porque ela favorece a narrativa do Bolsonaro, ou destrói a narrativa do Lula, dá munição para os bolsonaristas. Dane-se o povo da Venezuela. A preocupação do jornalista médio da Globo é o Bolsonaro. Ele está preocupado com o Bolsonaro. Esses são os verdadeiros bolsonaristas, porque afinal tudo que eles fazem depende do Bolsonaro. Então independente de ser uma coisa absolutamente cretina, dá munição aos bolsonaristas. Teve também uma delas, que eu não sei se foi a Eliane Cantanhede ou a Natuzaneri, para mim é tudo a mesma coisa, dizendo que, na verdade, era bom o Brasil estar na Venezuela. E eles têm que se entender se é ruim, se é vexatório, segundo a Folha, se, como esse cara que eu também não conheço, não sei quem se realmente é uma questão que pega muito mal, ou se é, como dizem uma dessas duas aí, Natuzaneri ou Cantanhede, não sei, se é bom o Brasil estar na Venezuela para manter o diálogo, em vez de ter condenado a fraude e o banho de sangue que está acontecendo, né? Como o Maduro prometeu que ia acontecer. Então é melhor o Brasil ter feito isso do que ter feito como os países lacradores como a Argentina e a Colômbia. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
quentinha de hoje, eu acho que ainda ninguém deu isso, que é o seguinte, em sua própria defesa, o Itamaraty, o Palácio, enfim, o governo brasileiro... Peraí, respondam antes aqui no chat para mim. Essa é a Eliane Cantanhede? Eu não sei, vocês sabem melhor que eu. Só respondam, por favor, no chat. Foram para cima já no primeiro momento, batendo no Maduro, ficaram sem representação na Venezuela, 7 deles. Hoje, 2, a Argentina e o Peru, que foram expulsos da Venezuela, né, os seus diplomatas foram expulsos, ambos, Argentina e Peru, pediram socorro ao Brasil para representar os interesses dos dois países certo, na Venezuela. Brasil. Até porque tem 6 opositores do Maduro que estão recolhidos, né, dentro da embaixada da Argentina, que foi fechada. Então o Brasil agora vai ter que socorrer esses dois países que fizeram aquela lacração de bater de frente logo no primeiro momento. Então o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade, porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Agora, o problema é o seguinte, tudo isso tem tempo, porque se virar um banho de sangue, a coisa muda toda de figura. Se virar um banho de sangue. Se virar. Os 16 mortos, as pessoas... Isso é fichinha, pô. Brasil, quantos presos foram no Brasil? 2.000? Como diz o Xandão, prenderam pouco. Né? Então, se virar, não tá bom o que tá acontecendo até agora. Mas é como se fosse aquele meme da Miriam Leitoa, né, falando... É como se fosse a Miriam Leitoa falando. Entendam como endossar a fraude e a opressão na Venezuela é bom. E eu digo que isso tudo parece ridículo, mas não é tão ridículo assim. Não é ridículo, mas é intencionalmente ridículo. É intencionalmente ridículo. Porque a Miriam Leitoa, ela continua a rainha soberana dos comentários sem pé nem cabeça. Ela, por exemplo, está tentando ali, coitado, com os poucos recursos neurológicos que ela tem, explicar por que a eleição no Brasil é diferente da Venezuela e por que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado por aliados do Maduro, é diferente do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, controlado pelos aliados do Lula. Apoio a Maduro e a tudo que aconteceu na Venezuela não seria apenas um erro de política externa, é um erro de política interna também. É o presidente Lula atacando seu próprio capital político. Por isso ele precisa ser firme nessa questão. O que aconteceu na Venezuela ao longo de 25 anos que o chavismo... Primeiro vocês têm que combinar. O Eliane Cantanhede liga para a Miriam Leitoa e vocês conversem, porque a Eliane Cantanhede acabou de dizer que era a coisa responsável, madura a se fazer. E agora a Miriam Leitoa está dizendo que é um erro de política externa e de política interna. Mas vamos entender por quê. Está no poder foi a destruição por dentro das instituições democráticas. É por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não pode ser árbitro, porque ele não é o nosso TSE. O nosso TSE lutou contra as tendências golpistas, lutou contra os ataques feitos por Bolsonaro. O que aconteceu na Venezuela durante 25 anos é o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil. Primeiro ataca as instituições e depois coopta as Forças Armadas. Foi exatamente assim que o chavismo prevaleceu durante tanto tempo na Venezuela. Então, de fato, quando a gente fala que é ditadura. Há muito tempo eles já destruíram as bases da democracia. Mas não era democracia relativa? Vocês têm que dar uma alinhada na narrativa, como diz o Lula. Porque entendam, o que a Miriam Leitão está dizendo é que o Conselho Nacional Eleitoral não é como o Tribunal Superior Eleitoral e que, na verdade, o Maduro, que é exaltado, financiado, aliado, sócio dos Zé Dirceu, protegido pelo Lula, com elos financeiros, a quem o Lula ensina como se monta a narrativa. Na verdade, Maduro, na verdade, é como se fosse o Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse nenhum controle do TSE, mesmo que o Bolsonaro não tenha sido totalmente largado pelas Forças Armadas, tiraram o corpo fora até de cumprir o seu papel constitucional, até de cumprir o papel para o qual foram convidados nas eleições.
Esse Bolsonaro parece o Maduro. E é por isso que o Maduro usa exatamente o mesmo discurso do Lula, ou a narrativa do Lula, dizendo que existe uma extrema-direita fascista e terrorista contra ele. Exatamente a mesma narrativa que você, Miriam Leitão, repete. O Nicolás Maduro, Miriam Leitoa, repete a sua narrativa, igual. Mas, na verdade, ele, Maduro, é ele mesmo um fascista bolsonarista de extrema-direita. Você que está em casa entendeu? Não? É claro que você não entendeu. Claro que você não entendeu. Porque é feito para você não entender. É mais do que feito para você não entender. É feito para te enlouquecer. Literalmente e tecnicamente falando. O que a gente está testemunhando são técnicas, conscientemente ou não, porque a gente sabe que a Miriam Leitão não é uma pessoa muito brilhante, mas o que ela está fazendo, seja como reflexo ou seja como intencionalmente, é utilizar de técnicas psicológicas para te deixar num estado de loucura, de dissonância cognitiva, como eu falei aqui no último programa, de estimulação contraditória, de gaslighting. Quem leu O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, sabe do que eu estou falando. Ou o Olavo escreve num artigo de 2008, onde ele diz o seguinte: o psicólogo russo Ivan Pavlov demonstrou que a estimulação contraditória é a maneira mais rápida e eficiente de quebrar as defesas psicológicas de um indivíduo, ou de um punhado deles, reduzindo-o a um estado de credulidade devota, no qual ele aceitará como naturais e certos os comandos mais absurdos e as opiniões mais incongruentes. Isso funciona muito mais se o sujeito for submetido ao impacto de emoções contraditórias fortes o bastante para criar rapidamente um estado de desconforto psicológico intolerável. Você simplesmente não sabe como reagir e entra em um estado de dissonância cognitiva, como eu disse no último programa, um termo do psicólogo Leon Festinger, a um passo da atonia mental que predispõe à subserviência passiva. Eu explico isso no meu curso, os meus alunos do Fim da América e do Mundo Como Conhecemos sabem que eu explico isso em detalhes. Faço até as conexões disso com a pandemia, porque eu digo que nós saímos da época das fake news para a época das anti-news, onde não é mais que as notícias são falsas, elas são o inverso da realidade. E é por isso que elas não fazem sentido. Você tem uma técnica que é análoga à estimulação contraditória, que eu sempre falo aqui no programa, que é o gaslighting. Né? O termo gaslighting, né, vem de luz, de gás, é um termo que vem de um filme de suspense psicológico americano da década de 40, que por sua vez foi adaptado a uma peça do Patrick Hamilton, que chama Gaslight, de 1938, onde você tem uma jovem, a trama de uma jovem cujo marido lentamente manipula ela para ela acreditar que ela está caindo na insanidade. Primeiro ela é isolada num porão, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que aquilo era o melhor para a saúde dela. Se alguém tivesse sido isolado recentemente, nos últimos anos, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que isso é o melhor para a sua saúde, me avise no chat. Depois ele, né, ele começa a inundar a jovem com uma série de acusações sem fundamento, e ele começa a sugerir que os fenômenos que ele está causando na casa, como a mudança na iluminação, que é o título do filme da peça, essas coisas estão acontecendo só na imaginação dela. Então, a ideia é de isolar, de censurar, depois realizar técnicas de manipulação, dizer que aquilo está acontecendo só na sua imaginação, enquanto começa a fazer uma série de acusações infundadas. Daí vem
o termo, né, o termo que tem sido utilizado, toda vez que a imprensa, a grande mídia, etc., ou até um líder político, eles começam a relatar uma realidade que é oposta ao que nós experimentamos, porque todos nós experimentamos o mundo. Os nossos sentidos, nossos olhos, a gente vê o que está acontecendo. E aí entra a Miriam Leitão, ou Miriam Leitoa, e relata a realidade exatamente oposta que você está vendo. Você está vendo a delação da Mônica Moura, sei lá, dizendo que ela ia com o Zé Dirceu e que o esquema de propina do PT financiava o Maduro. Ela está dizendo que o Maduro só está lá por causa do PT. A gente tem as imagens, mas a Miriam Leitoa diz para você que não, que na verdade o Maduro é bolsonarista. Então, esse estado de dissonância e confusão, que é a consequência disso, isso se assemelha a uma verdadeira loucura. E eu chamo de loucura que não é, ai que loucura, como se eu fosse como é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Daqui a pouco alguém me lembra do chat. Não é uma hipérbole, não é uma expressão. A loucura é quando você, tecnicamente, não consegue mais distinguir a realidade de um modo geral. Quando você não consegue mais distinguir a realidade, é que você está louco. Né? Você tem aquele psiquiatra famoso, americano e italiano, né? o Silvano Arietti, que foi uma das maiores autoridades no século XX em esquizofrenia, que ele explica os passos psicogênicos que levam a pessoa à loucura. Então você primeiro tem a fase do pânico, que é quando o paciente começa a perceber as coisas de outra maneira, fica assustado, e a imprensa passa o tempo inteiro te colocando em pânico, existe uma ameaça contra a democracia, etc. Bolsonaro é uma ameaça, Bolsonaro é uma ameaça, Bolsonaro é uma ameaça, a democracia está em crise, etc, etc. E aí as pessoas ficam confusas e começam a não conseguir explicar o que está acontecendo na realidade. Depois o Arietti tem o passo seguinte, que ele chama de insight psicótico, quando o indivíduo consegue juntar as coisas, né? E aí ele começa a conceber uma maneira patológica de ver a realidade, que dá para ele algum jeito de explicar as experiências anormais que ele está vivendo. E por isso que o nome é insight, porque o paciente passa a ter um insight, ele finalmente vê o significado nas experiências que ele está acontecendo. Mas o insight psicótico, ele é psicótico porque ele se baseia num delírio. E eu nunca sei se é isso que essa moça está vivendo, essas pessoas estão vivendo. Se ela não está num delírio, num insight psicótico, que permite que ela, em pânico, ela escape de toda essa enxurrada de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade. E é por isso que o Arietti diz que um surto psicótico, ele diz que é uma forma anormal de lidar com um estado extremo de ansiedade. E tem uma boa parte da imprensa que está em surto psicótico. E uma outra parte que está tentando te colocar em um estado de surto psicótico. Então, quando eu digo o objetivo é te enlouquecer, é realmente enlouquecer. Eu não sei qual grau que eles mesmos enlouqueceram e qual o grau que eles te enlouquecem. E tem um truque para isso, eu sempre falo isso. Tem um truque. Um truque assim, eu quero saber se eu tô preso, né, numa experiência dessas, de surto psicótico, se eu tô caindo em uma narrativa ideológica. Tem um truque para isso. Que é ver se o modelo que a gente tem, e todos nós, né, como diz o Piaget, temos um modelo para explicar a realidade. Todo mundo tem que olhar e ver se o modelo que tem para explicar o mundo, para compreender o mundo, ele se encaixa na realidade. Ou se a gente precisa, nesse estado de surto psicótico, moldar a realidade, deformar a realidade, produzir um insight para esconder os fatos que nos interessam, deformar a realidade
de forma que eles se encaixem na nossa narrativa, como diz o Lula. Então essa é a forma, mas que só interessa para quem tem vontade de buscar a verdade. Então você fala assim, pô, será que o que eu estou pensando, será que o que eu acredito, será que as coisas na qual eu acredito são reais? Ou em nome de fazer parte de uma ideologia e de um grupo, eu preciso omitir, eu preciso mentir, eu preciso... Porque eu nunca sentei aqui num programa, do fundo do coração, eu nunca sentei aqui num programa e falei, isso aqui eu não vou contar para o público. Não, isso aqui não se adapta à explicação que eu quero. Então tem esse truque, mas esse truque, ele só vale, e o outro é você, a forma como eu explico o mundo, a forma como eu vejo o mundo, explica os acontecimentos, então eu digo que tem um eixo entre Irã, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, e do qual o Brasil faz parte na sua política externa do Lula. Eu estou dizendo isso há anos, aprendi isso com o professor Olavo, sem dúvida nenhuma, e estou repetindo isso há anos, porque essa me parece a realidade. Se o Lula fosse eleito e começasse a se comportar de forma completamente diversa, eu ia falar, bom, o meu modelo está inadequado. Mas o que está acontecendo? O meu modelo está se provando correto. E o modelo de muitos de vocês aqui. A dúvida é, se eu fosse uma Miriam Leitoa e falasse assim, não, na verdade o Lula não tem nada a ver com o Maduro, e aí eu escutasse a delação dessa moça, visse a forma como o Lula se porta, visse a declaração do PT, visse a declaração do Zé Dirceu, visse a política externa do Brasil, eu ia entrar em dissonância. Eu ia ter que ter um surto psicótico para explicar a realidade. Ou cair na real. Como a Miriam Leitão não caiu na real, a gente sabe o que está acontecendo. E eu já expliquei no programa que a distinção é entre as pessoas que estão nesse estado ou as pessoas como o Lula, por exemplo. O Lula é muito claro que não é esse o caso. Ele vira para o Maduro e fala, o seu problema é que você não consegue distorcer a realidade o suficiente para enganar as pessoas. E aí, a grande dificuldade é que essas pessoas não acreditam numa verdade ou numa realidade objetiva, que é a característica do pós-modernismo e do marxismo cultural. Diz o expoente do pós-modernismo, querido da esquerda, Michel Foucault, que o que importa na ordem do discurso é a construção do poder. São os mecanismos de construção do poder. Então você não está interessado na realidade porque não há realidade. Você não está interessado nos fatos objetivos, na verdade, porque você vive na pós-verdade. O que você quer é construir um mecanismo que te mantenha no poder. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Eu digo isso para todos nós, inclusive as pessoas que se chamam de direita e tudo mais. Tem que tomar cuidado. Né? Porque muitas vezes a direita também cai nessas maluquices. Quando eu falo assim, né, você via aquilo no final do ano passado, que tinha mesmo muitas pessoas, no final do ano retrasado, na época das eleições, o movimento QAnon nos Estados Unidos, ou o movimento do tic-tac no Brasil, as pessoas entraram em um surto psicótico e não queriam ver a realidade. E aí quando eu entrava um cara e falava assim, olha, não adianta, isso aí que vocês estão fazendo, a realidade dentro das Forças Armadas é essa, a realidade de como o Bolsonaro está se comportando é essa, é isso que parece que vai acontecer, são os bastidores. A pessoa ficava brava comigo, porque eu destruí o insight dela. E as pessoas gostavam daquele insight. Né? Muita gente nos Estados Unidos foi mais forte, mas no Brasil também teve aquela coisa, não, ele está deixando isso acontecer para que ele possa pegar os caras. Tudo isso é um estado de loucura, é uma desconexão da realidade. E eu vi muita gente, e são essas pessoas, muitas dessas pessoas, que estão neste ano e no ano passado, estavam em estado catatônico. A pessoa ficou tão desapontada
quando ela saiu do transe no qual ela estava, quando ela saiu do surto psicótico, que a pessoa entrou em depressão e falou, não quero mais saber de política. Política é só tristeza. A pessoa efetivamente passou a ter, para usar o termo do Freud, né, um trauma. Eu posso dizer, e claro, toda vez eu tenho que adaptar, não sou dono da verdade, então todas as vezes pô, isso é interessante, vou passar a incorporar isso aqui na minha forma de ver o mundo. Pô, isso aqui eu achava que era desse jeito, mas pô, talvez seja mais complexo do que eu estou achando que é. Né? Uma coisa que até hoje eu não consegui compreender com profundidade é o quanto, como é feita a articulação da elite global. Porque ela existe, mas de que forma? Qual o papel do Deep State? Pô, esses caras da CIA, como é que esses caras agem? Qual é a conexão? Então, você vai adaptando. Né? E isso é óbvio, só interessa para quem está interessado em ver a realidade. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu e muita gente falava que existia, o eixo das ditaduras do qual o Brasil ia se alinhar, está aí, materializado nessa semana, para quem quiser ver. Para quem quiser ver e para quem não tiver enlouquecido ainda.